Inclusive, teve uma manifestação, viu, Dávila, em relação, claro, teve esse posicionamento do ministro Barroso, dizendo que o cenário ideal seria julgar Jair Bolsonaro este ano para não confrontar com o período eleitoral. Acho que esse é um aspecto que você pode colocar na sua análise, mas também teve, até a produção separou, uma fala do vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, dizendo que a entrada do governador Tarcísio na corrida à presidência da República estaria já desenhada, ou pelo menos a cada dia mais consolidada. Essa foi a frase de Felício Ramute, que aposta que a conjuntura política vai acabar colocando seu companheiro no Palácio dos Bandeirantes na disputa presidencial. É a primeira vez que um integrante da cúpula do governo do Estado destaca e trata abertamente dessa hipótese. Se puder fazer a conexão sobre esses assuntos, viu, Dávila? Barroso e o receio de que o julgamento adentre o ano de 2026 por causa das eleições. E aí uma sinalização do vice-governador de São Paulo dizendo que parece que as coisas se desenham para que Tarcísio venha em 26 para a presidência. O Beraldo acertou na mosca a análise dele. O presidente do Supremo tem que se preocupar com a Constituição e com os ritos do devido processo legal. A resposta correta que ele tinha que dar é: eu não olho para o calendário, eu olho para os trâmites, as normas do devido processo legal, e nós vamos respeitá-las. E se adentrar o próximo ano, isto faz parte da ampla defesa, do direito à ampla defesa, e isso o prazo será cumprido. Por duas coisas. Primeiro, porque o que nós esperamos do Supremo Tribunal Federal num julgamento, que o principal personagem é o ex-presidente da República, é que seja um julgamento justo e técnico, e não político. E isso tem que respeitar o devido processo legal. Nós não podemos apressar o devido processo legal, passar por barreiras por causa de um calendário eleitoral. E é incrível como essa declaração denuncia a visão política do judiciário. É isso que nós estamos falando, da politização. Ele está mais preocupado com o calendário eleitoral do que com o devido processo legal. Porque quem estivesse preocupado com os trâmites do devido processo legal deveria estar falando assim: não, nós vamos respeitar o trâmite, porque isso é o que vai fazer um julgamento ser justo. Segundo ponto é que hoje o ex-presidente Bolsonaro está inelegível. Portanto, se adentrar no ano eleitoral a defesa dele, não tem importância, porque no fundo ele não pode disputar a eleição, ele está com os direitos cassados. Então, é preciso ser o guardião da instituição, olhar para a instituição com o olhar do presidente do Supremo, e não com um olho na política e outro olho no Supremo. O segundo ponto é que tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro como o vice-governador de São Paulo estão politizando, mas está certo, eles têm que politizar porque eles são políticos. Então, o Felício Ramute diz que agora vai entrar na corrida o Tarcísio, enquanto o Tarcísio, em todas as declarações, diz que hoje ele não é candidato. Então, assim, mas essa especulação política faz parte da estratégia de quem é político, mas ela não pode existir num membro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, uma das restrições que o Supremo impôs a Débora é ficar longe dos microfones, é não dar entrevista. Seria tão bom se essa regra valesse para os membros do Supremo Tribunal Federal durante o julgamento desse caso. Seria fantástico que a manifestação dos juízes da Suprema Corte ocorreria unicamente nos autos. Isso traria uma serenidade importantíssima para esse projeto. E aí essa questão política, o ministro Fux usou uma analogia, né, Canhato, ontem, que às vezes no calor do momento, debaixo da toga, existe um coração. Existiu o coração, tudo bem. O problema é quando a sentença é dada com o fígado. E aí eu gostaria de trazer um caso histórico. O Brasil fez uma transição de um governo autoritário para a democracia por meio das instituições. Não foi através de golpe, de ameaça. Foi que essas fagulhas de juízo estavam presentes no governo e na oposição.
E eu vou dar aqui 2 exemplos de figuras extraordinárias que tiveram um papel importante. O primeiro foi Golbery. O general Golbery teve um papel fundamental em fazer essa transição, como ele falava, gradual da abertura democrática. Abertura lenta e gradual. Foi um mestre em quebrar resistências no governo para entender que chegou a hora de sairmos de uma ditadura e voltar ao regime democrático. O Golbery teve um papel extraordinário, maduro. E a outra figura foi o líder da oposição, Ulisses Guimarães. Sempre soube fazer oposição dura, mas dentro das regras, nunca violando normas e princípios. E o que havia de extraordinário nesses 2 homens? Um do governo e outro da oposição. O apego aos princípios, aos valores, às normas. E Ulisses Guimarães disse uma frase que poderia cair muito bem no Supremo nesse momento. Para esse Supremo que atua olhando para a política e com o fígado. Ulisses dizia: política não se faz com ódio, pois ela não é função hepática. Política é filha da consciência, irmã do caráter e hóspede do coração. Quem sabe a lição de Ulisses pode ser essa fagulha para nos aprendermos a Constituição e não as ambições pessoais e as ambições políticas. Pois é, pessoas se manifestando aqui, inclusive, que a manifestação do ministro Barroso deve, inclusive, fazer com que os caciques partidários se organizem, né? Porque a depender do resultado do julgamento, se for acontecer nos próximos meses, os partidos já precisariam se organizar pensando em 26.